Você pode não saber, mas na Bíblia existem 3 pessoas que não experienciaram a morte. Irei explicar nesse vídeo como isso foi possível. Te convido a assistir até o final porque a última pessoa que apresentarei possui a história mais intrigante. Número 1. Elias, cuja vida foi marcada por eventos extraordinários e uma partida sem precedentes. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naqueles tempos, Israel tinha um dos piores reis, cujo nome era Acabe. Elias era um dos maiores profetas de Israel e era um tisbita de Gileade, na região da Transjordânia. Os livros dos reis cobrem mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis, apesar de não haver um livro escrito em sua homenagem. Seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou famoso. O rei Acabe incorporou o idealismo a um sistema que deveria ser administrado de acordo com a vontade de Deus, pois os israelitas eram seu povo. Israel estava sofrendo por causa da má governança, mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões com o estabelecimento político ou a família real. Tinha a habilidade de falar a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa corajosa que falava a verdade, não importa quem estivesse no comando. Ele representava um reino totalmente diferente, com objetivos muito diferentes. Parecia ter atingido o ápice das aventuras da vida, heroicamente quase além da crença, mas humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar todos eles. Estava prestes a evitar a morte. A partida sem morte de Elias o coloca na escassa categoria de partidas sem morte. Embora nunca nos seja dito quando ou como Deus fez isso, é claro pelo contexto que ele informou Elias de sua partida iminente. Deus também revelou isso aos filhos dos profetas e a Eliseu, o velho amigo do profeta e seu sucessor divinamente escolhido, como veremos. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias para o céu em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele será levado por um redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como, em uma rajada, em um momento ventoso. Em algum movimento arrebatador, Elias seria levado. E naquele instante, ele desapareceria desta terra para a presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, ele também disse onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena conforme ela se desenrola. E Elias disse a Eliseu: "Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu respondeu: "Pela vida do Senhor e pela sua alma, não o deixarei." Então eles desceram para Betel. Agora, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram para encontrar Eliseu e disseram-lhe: "Você sabe que o Senhor levará embora o seu mestre hoje." Ele disse: "Sim, eu sei. Cale-se sobre isso." Elias disse a ele: "Eliseu, por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua alma, não o deixarei." Então eles chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram-lhe: "Você sabe que o Senhor levará embora o seu mestre hoje." E ele respondeu: "Sim, eu sei. Cale-se sobre isso." Elias disse a ele: "Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua alma, não o deixarei." Então os dois seguiram em frente. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu em Betel e Jericó: "Você sabe que o Senhor levará embora o seu mestre hoje?" E Eliseu respondeu da mesma maneira nas duas ocasiões: "Sim, eu sei." Agora, por favor, calem-se. Gilgal era o ponto de partida. De acordo com Josué 4, Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel após atravessarem o Jordão para Canaã. Se você se lembra da história bíblica, este foi o ponto em que eles ainda estavam seguros e protegidos, logo antes de começarem a invasão no território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Finalmente, Elias foi para o Jordão, que era um lugar de morte. Não apenas morte física, mas também morte do eu interior. Eliseu disse a Elias quando chegaram ao Jordão: "Seu destino final terreno, pela vida do Senhor, não o deixarei." Não acho que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu tanto quanto estava testando seu próximo companheiro, seu futuro sucessor. Quando os dois homens chegaram à margem do Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora vem o evento milagroso. 50 homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram de pé a uma certa distância para observar, e os dois ficaram ao lado do Jordão. E Elias pegou sua capa e enrolou-a e bateu nas águas, e elas foram divididas desta maneira e daquela para que os dois atravessassem em terreno seco. E quando atravessaram, Elias disse a Eliseu: "Peça o que desejar antes que eu seja levado de você."
E Eliseu disse: por favor, que haja uma porção dupla do seu espírito sobre mim. Ele disse: você pediu uma coisa difícil. No entanto, se você me vir quando eu for tirado de você, será assim para você. Mas se não, não será assim. Isso é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus separou milagrosamente o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio em terra seca. Então Elias se volta para seu amigo e pergunta: o que posso fazer por você antes que eu vá, antes que o Senhor me tire desta terra? Eles continuaram andando e conversando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu de repente e os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. É fantástico. Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Eram apenas dois amigos íntimos caminhando e conversando juntos. Deve ter sido um momento fantástico. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram e Elias subiu ao céu num redemoinho, diz a Bíblia. Assim mesmo, ele subiu ao céu num redemoinho, num instante. E Eliseu viu e gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e ele não viu mais Elias. Então ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em duas em luto. Ele pegou a capa de Elias que caiu dele e voltou e ficou na margem do Jordão. Ele pegou a capa de Elias que caiu dele e bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele também bateu nas águas, elas se dividiram desta maneira e daquela, e Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam observando de frente para Jericó o viram, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles vieram ao seu encontro e se curvaram diante dele, em respeito. O contrato de não morte de Elias entrou em vigor de repente. Nada de Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer disso. Eliseu ficou surpreso e assustado por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta, lembrando as palavras de Elias. Ele atravessou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético a partir desse momento. O plano de Deus nunca falhou. Sai Elias, entra Eliseu. Número 2, Enoque. A primeira menção de Enoque é encontrada em Gênesis, capítulo 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, e este não é o mesmo Enoque. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. E, de acordo com o nosso entendimento da Bíblia, sabemos que seu filho, Matusalém, foi o homem mais velho registrado nas Escrituras. Quando estudamos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era bisavô de Noé. Judas 14 diz que Enoque, na 7ª geração desde Adão, profetizou quando disse: eis que o Senhor veio com miríades de seus santos. Judas diz que Enoque advertiu sobre o julgamento iminente do Senhor contra eles. Enoque era um homem que andava com Deus no meio da decadência moral nos dias de Noé, e falava do julgamento iminente. Num período em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento e dos filhos que também geraram, Enoque é como um sopro de ar fresco. Ele não só foi mencionado como outros, mas seu testemunho é marcante. Sua descrição é curta, mas pesada e significativa. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus que o traduziu. Sua vida tem fornecido um modelo para muitas pessoas ao longo de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para a audiência de um só. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão e companheirismo íntimos com Deus, sabendo que, ao fazermos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Quando Jered tinha 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jered viveu 800 anos após o nascimento de Enoque, e teve outros filhos e filhas. Então Jered viveu 962 anos e morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão habitual com Deus por 300 anos após o nascimento de Matusalém, e teve outros filhos e filhas. Então todos os dias de Enoque foram 365 anos. E com reverência e obediência, Enoque andou com Deus. E ele não foi encontrado entre os homens porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus apenas o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus fala do homem do qual este mundo não era digno. Pela fé, que agradou a Deus, Enoque foi arrebatado e levado ao céu para que não visse a morte. E ele não foi encontrado porque Deus o levou. Pois, mesmo antes de ser levado ao céu, ele recebeu o testemunho ainda registrado de que andava com Deus e o agradava. Mas sem fé, é impossível andar com Deus e agradá-lo. Pois quem se aproxima de Deus necessariamente deve acreditar que Ele existe, e que Ele recompensa aqueles que o buscam com sinceridade e diligência.
É uma grande consolação saber que Deus sempre se preparará suficiente e abundantemente para os seus, e nos vigiará eternamente até que floresçamos de todas as maneiras miraculosas. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para apoiar aqueles cujo coração é completamente dele. Você agiu tolice nisso. Portanto, a partir de agora, você terá guerras. Então, enquanto o Pai nos cobre de sua bondade para nos ver crescer, o que Ele realmente quer de nós é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que Ele nos dá. Mas o tempo está chegando e já está aqui quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito, do coração e do íntimo, e na verdade, pois o Pai busca tais pessoas para serem seus adoradores. Deus é Espírito, a fonte da vida ainda invisível para a humanidade. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Deus sempre está procurando sementes fiéis e leais que viverão suas vidas completamente para Ele. Esses são os vasos através dos quais Ele realmente pode usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e o restante de seus descendentes. Ele não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes passe pela morte física, o exemplo de Enoque dá aos crentes a esperança de que eles triunfarão sobre a morte. Número 3. Cristãos nos últimos tempos. Agora estamos entrando na profecia registrada. Esta é uma que ainda está por acontecer, como está escrito. Embora muitos de nós, se não todos, não saibamos o momento exato em que Jesus voltará, experimentaremos as dores da morte. Cristãos nos últimos tempos experimentarão um arrebatamento. É importante notar que, em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, tanto os cristãos que morreram anteriormente quanto aqueles que ainda estão vivos participarão desse evento juntos. Agora, irmãos, não queremos que vocês fiquem no escuro sobre os que já morreram, para que não fiquem tristes como os outros que não têm esperança além desta vida presente. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, assim também Deus, da mesma maneira, ao levantar os mortos, trará consigo aqueles crentes que adormeceram em Jesus. Pois dizemos a vocês, pelas próprias palavras do Senhor, que nós, os que ainda estivermos vivos, os que permanecerem até a vinda do Senhor, certamente não antecederemos aqueles que adormeceram em morte. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo, e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, que estamos vivos e permanecemos na terra, seremos arrebatados simultaneamente, juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem e encorajem uns aos outros com estas palavras sobre o nosso reencontro com os crentes que morreram. Assim como Enoque, os cristãos serão arrebatados ao ar. Portanto, uma das razões para a tradução de Enoque é que ele prefigura uma geração inteira de crentes que não provará a morte. Caso tenha gostado desse vídeo, te convido a assistir o vídeo que está aparecendo na tela, porque você também vai gostar. Se inscreva no canal para assistir às próximas histórias que voltarei a contar.